Nesta semana, entrou em vigor em Pernambuco um decreto do governador Paulo Câmara, do PSB, que na prática impede os fiéis de frequentarem celebrações religiosas. A medida exige que as pessoas apresentem teste negativo de Covid-19 ou carteira de vacinação com 2 doses em templos e igrejas com mais de 300 pessoas. Especialistas consideram o decreto inconstitucional, além de uma forma de perseguição, já que ainda não existem vacinas para todos e os comprovantes não são exigidos, por exemplo, no transporte público. Aos fins de semana, o número de fiéis aumenta, mas o decreto do governo de Pernambuco tem confundido a população que frequenta os templos religiosos. Realmente, eu acho que algumas pessoas não virão, né? Eu vim de ônibus e não apresentei isso aqui, entendeu? E o ônibus estava lotado. De acordo com a nova regra publicada segunda-feira, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo ou resultados negativos de testes para a Covid-19. Líderes religiosos dizem que a medida é contraditória, porque as igrejas cumprem distanciamento social e protocolos sanitários, enquanto no transporte público lotado, por exemplo, os cuidados não são adotados e nem fiscalizados. É uma coisa fora do comum, é um absurdo esse decreto, porque é um decreto que tira o direito de liberdade de expressão das pessoas, né? De ir à igreja, de frequentar o culto. Então nós não temos mais, o povo não tem mais essa liberdade. Pessoas ficam até sem saber o que fazer. Ele está tirando o direito de milhares e milhares de pessoas a ir ao culto, frequentar as igrejas. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz aqui em Recife concluiu que as pessoas que utilizam o transporte público estão mais expostas a contrair o coronavírus. A análise de amostras recolhidas em superfícies nos terminais de ônibus e metrô mostrou que esses são os locais onde há o maior risco de contaminação da Covid-19. A pesquisa levou em consideração 2 critérios: o grande fluxo e a alta concentração de pessoas. Até agora, o governo de Pernambuco não respondeu às críticas recebidas ao decreto. O Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito e Religião emitiu um parecer sobre a inconstitucionalidade da decisão, que coloca a liberdade religiosa como dependente de escolha e oportunidade da vacinação. A barreira religiosa impede que fiéis ingressem no templo do culto e ingressem no culto se não tiverem o esquema vacinal completo ou se não tiverem o teste de PCR. Essa medida é inconstitucional por diversos motivos. Não existe religião sem culto. O governador de Pernambuco, então, elimina a possibilidade de religiosos irem ao culto. Logo, afronta a própria ideia de ser religioso e de ter uma religião. E ainda a própria autonomia da vontade, a liberdade íntima das pessoas, o direito de ir e vir também está afrontado. Representantes da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos em Pernambuco protocolaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara. Os dados oficiais mostram que menos de 40% dos moradores de Pernambuco estão com a imunização completa. Também é alto o número de pessoas que estão com a segunda dose atrasada, quase 350 mil pernambucanos. O bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, considera a medida como perseguição religiosa. Como exigir que as pessoas tenham comprovante de vacina, se a vacina ainda não chegou a todas as pessoas? Como exigir que todos tenham a segunda dose, se a vacina ainda não alcançou a todos, nem a primeira dose? Como exigir o teste das pessoas, se o poder público não tem condição de realizar esses testes em tempo hábil? Olha, realmente, senhor governador, pense bem, reflita, porque estamos aí diante de uma grande perseguição religiosa e nós não podemos de maneira nenhuma aceitar.